Bem-vindos a mais uma reunião com o seu assessor de investimentos. E o tema de hoje é um tema extremamente demandado por vocês, nossos clientes e nossos espectadores aqui do canal, que é a pergunta que vocês fazem muito: quais os custos de se investir em um fundo de investimentos? Muita gente me pergunta isso, eu vejo muita gente com preconceito em investir via fundos, porque acha que o fundo cobra taxa desnecessária, que a taxa é muito alta, que compromete a rentabilidade, e prefere gerenciar seu patrimônio sozinho. Mas eu vou mostrar para vocês que não é bem essa a realidade. E esses instrumentos aí, esses fundos de investimento são extremamente importantes e eficazes na nossa alocação estrutural. Mas antes de entrar no tema de fato, eu queria pedir para vocês, por favor, para curtirem aqui o vídeo, se inscreverem no canal, para que o YouTube mande esse conteúdo gratuito para mais gente e possa ajudar aí mais pessoas que eventualmente têm as mesmas dúvidas que vocês. Beleza? Vou compartilhar aqui com vocês, tentar aqui compartilhar uma pequena apresentação em slide para explicar quais são os custos de fato que a gente tem ao investir em um fundo de investimento, que vocês vão ver aqui, a intenção é que no final dessa apresentação vocês entendam entendam quais são esses custos e saiam daqui achando até bom pagar essas taxas. Né? A gente não gosta não de pagar, mas vão sair daqui achando bom pagar. Basicamente, são duas taxas, são dois custos que você tem, que todo investidor tem quando vai investir via fundos. Taxa de administração e taxa de performance. Evidentemente, tem exceção para tudo, viu, pessoal? Tem aqueles fundos de liquidez imediata que não cobram taxa de administração, que é aqueles fundos que você bota seu dinheiro para fazer sua reserva de emergência, sua reserva de oportunidade, fundo de renda fixa que tem uma taxa de administração baixa e que às vezes não cobra performance, mas aqui eu estou querendo falar daqueles fundos que têm a gestão ativa, que são mais tradicionais, aqueles fundos multimercados, fundos de ações que a gente investe aí boa parte do nosso patrimônio. Então, vou tentar explicar para vocês de forma bem simples, bem direta, sem muito mimimi, sem muito detalhe desnecessário, para que caia por terra aí esse preconceito que algumas pessoas têm com fundos. O primeiro custo é a taxa de administração, tá? Em regra, ela é 2% do patrimônio que você aplica no fundo. E aqui eu falo novamente, são aqueles fundos de gestão ativa, os fundos tradicionais, os fundos que a gente mais gosta. Assim. A regra é quase todos, eu digo 90% cobra 2% de taxa de administração. Ela incide sobre a totalidade do patrimônio aplicado e ela é usada para remunerar toda a cadeia de investimentos. Isso aqui é importante. Quando você aplica num fundo, a Capitalo Capa, é um fundo bem tradicional, um multimercado bem tradicional. A gestora é a Capitalo, uma gestora muito conhecida. E ela tem lá, são vários gestores, são vários analistas, tem back-office, tem o pessoal da informática, tem aluguel do prédio, tem as taxas da CVM, tem o pessoal da limpeza, do cafezinho, tecnologia da informação, de relatórios. Assim, é uma infinidade, é uma empresa gigantesca que está trabalhando para você, para gerir aquele seu patrimônio, e, em troca, ela cobra essa taxa de administração, que é a forma dela ser remunerada. E essa taxa que remunera toda a cadeia de investimento. Remunera essa gestora com todo esse pessoal que eu falei. Aí, parte dessa taxa, a gestora manda para a corretora, que é XP Investimentos, que é o BTG Pactual, que é Orama, Vitrio, e outras aí, que essas corretoras que existem, porque a corretora presta o serviço de disponibilizar o fundo de investimento na plataforma delas, né? As corretoras têm os clientes, disponibiliza o fundo, e aí recebe uma parte dessa taxa de administração também para ser remunerada e remunerar toda a corretora, que é gigantesca essas corretoras, vocês já sabem, e parte dessa taxa que a corretora recebe, ela repassa para o assessor, que somos nós aqui na ponta, que querendo ou não fazemos a ligação dos clientes, dos investidores, com os produtos de investimento. Então, essa taxa remunera todo mundo, tá? A gente é remunerado exclusivamente por esse tipo de coisa. Todas são descontadas automaticamente, então vocês não precisam se preocupar em calcular. Ela sai via perda de rentabilidade do fundo. Então, quando você vê lá um gráfico do seu fundo, rendeu 10% no ano. Aqueles 10% já é descontado da taxa de administração, então não se preocupe em calcular nada. Ela é, digamos assim, aprovisionada diariamente, o proporcional dela, mas que no final do ano dá 2%. Então, em resumo, é isso a taxa de administração. O que você tiver aplicado no fundo, 2%, você vai pagar a taxa de administração e independe do resultado do fundo, tá? O fundo pode render aqui 500%, como pode cair 90% em 3 dias, você vai continuar pagando a taxa de administração, porque é uma taxa fixa. Já a taxa de performance, como o próprio nome já diz, ela depende da performance do fundo e ela geralmente, o valor dela é 20% sobre o que excedeu o benchmark. E o que é o benchmark? É a meta do fundo, é o objetivo. Todo fundo de investimento tem um objetivo para bater. Geralmente, por exemplo, os fundos multimercados, o objetivo deles é bater o CDI, no longo prazo, que ali anda pertinho da nossa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, o objetivo de um fundo multimercado é bater o CDI.
E se ele conseguir bater o CDI, ele pode cobrar 20% desse excedente, desse retorno excedente, como taxa de performance para ele, como se fosse uma espécie de bônus para o gestor, de recompensa para o gestor, porque ele está prestando um serviço de qualidade e está entregando uma rentabilidade extra para o cliente. Então, essa taxa de performance, de certa forma, alinha os interesses do gestor com os interesses do investidor, do cotista do fundo. Porque o gestor vai ter interesse em entregar um bom produto, uma boa rentabilidade, fazer uma boa gestão, vai ter interesse em melhorar a sua gestora, contratar boas pessoas para entregar um retorno melhor e para receber mais dinheiro via taxa de performance. Tá? Então, deixa tudo bem alinhado aí. Parte dessa taxa também é repassada para a corretora, gestor, assessor, remunera também todo mundo. E também é descontada automaticamente. Tá? Aqui o que eu queria falar são duas coisas. Como que é calculada essa taxa, que é 20% do QCD, e o conceito de linha d'água. Tá? Vou compartilhar um quadro em branco aqui e tentar fazer aqui algumas observações com vocês para ver se fica mais claro, se ficam mais claros esses conceitos. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual a cor aqui que está a caneta, botando no preto, qual o tamanho que está ela. Tá bom, então vamos lá. Vou tentar fazer aqui primeiro o conceito de linha d'água, que é um conceito meio delicado, não é muito fácil de compreender, mas eu vou passar aqui para vocês que vocês saibam que isso existe e que é uma forma de proteção aí para o investidor. Vamos supor que o fundo multimercado de vocês se comportou da seguinte forma no decorrer do ano. Veio aqui, caiu e subiu de novo. Perfeito. Aqui é o eixo tempo, tá? E aqui é o percentual, a valorização do fundo. Então, o fundo começou o ano aqui subindo, maravilha, subiu. Vamos supor que aqui chegou a hora de cobrar a taxa de performance, que é aquela taxa sobre o que excede o benchmark. Foi cobrar a taxa de performance aqui, maravilha, 20% do que excedeu o CDI, tudo certo. Aí o fundo começou a cair, chegou aqui, subiu de novo um pouquinho aqui, aí chegou aqui no período de novo da taxa de performance aqui, desse período que ele subiu, e vamos supor aqui que tenha batido o CDI. Nesse período, o fundo subiu, e o CDI subiu aqui um pouco menos. Então, como o fundo gerou um excedente de retorno sobre o CDI, teoricamente, ele teria direito a cobrar a taxa de performance porque ele excedeu o benchmark dele. Só que isso não ocorre, exatamente porque ele já cobrou taxa de performance quando o valor da cota do fundo estava mais alto, quando o fundo estava mais valorizado. E isso gerou a linha d'água, marca d'água que a gente chama. Vou até botar em azul aqui para ficar mesmo uma marca d'água. Então, gerou essa marca d'água aqui. Ó. Abaixo dessa linha, o fundo não pode cobrar nenhuma vez mais taxa de performance, porque ele já cobrou aqui em cima. Então, o gestor pode oscilar o fundo aqui do jeito que ele quiser, o fundo pode subir aqui 500%, se não ultrapassar a cota, o valor da cota que ele já cobrou taxa de performance, ele não pode cobrar novamente, e essa é o conceito de linha d'água que a gente chama, ele só pode voltar a cobrar quando ele ultrapassar aqui e estiver rendendo mais que o CDI de novo, no caso dos multimercados. Então, esse é o conceito de linha d'água para vocês, é uma forma de proteção para o investidor, senão o gestor ficaria oscilando aqui e cobrando taxa de performance, ganhando uma nota, e a gente não ganhando nada. Então, é uma espécie de proteção. E a taxa de performance, para vocês entenderem mais ainda, deixa eu tentar diminuir aqui, dividir a tela, nas duas taxas, a taxa de administração e a taxa de performance, para que vocês entendam aqui visualmente como é que calcula valores aproximados, tudo, tá, pessoal? Taxa de administração, a gente já viu que geralmente é 2% e é sempre fixo, tá? Isso aqui independe de rendimento do fundo. E a taxa de performance, a gente viu que geralmente é 20% do que exceder, no caso do multimercado, por exemplo, o CDI, do que exceder o benchmark. Então, vamos supor que o fundo multimercado, fundo de investimento multimercado, em um determinado ano, ele rendeu 15%, certo? E o CDI, que é a referência dele, o benchmark dele, rendeu 10%. Vocês concordam que aqui ele entregou um retorno excedente de 5%, beleza? Então, deixa eu mudar de cor aqui. Esses 20%, que é a taxa de performance, vai ser cobrado somente sobre o retorno excedente, os 5%. E 20% de, vou dar a cor novamente, 20% de 5% é 1%. Então, o custo total que você vai estar pagando para esse gestor no ano é 2% de taxa de administração, que é essa taxa aqui que é fixa, mais 1% que a gente calculou aqui, que é 20% sobre os 5%. Então, você vai estar pagando total para esse gestor 3%. Isso é mais ou menos assim que é calculada a taxa de performance e a taxa de administração. Vou voltar aqui o compartilhamento
para o slide, para eu mostrar para vocês um gráfico aqui que eu acho bem interessante. Aqui é um gráfico que eu quero mostrar para vocês de um fundo de ação que eu gosto bastante, chamado INDI. Não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de investimento, é meramente para exemplificar o que eu estou falando. O fundo INDI é um fundo de ações que tem um benchmark do Ibovespa. Então, essa linha verde, que vocês estão vendo aqui no gráfico, é o INDI Master, é o INDI Money. Esse fundo a gente não investe nele. É um fundo que o gestor, é o fundo original, digamos assim. É onde o gestor, de fato, faz a gestão, compra ações, vende, aumenta o caixa, reduz o caixa e tudo mais. O gestor faz a gestão. Ele não tem taxa de administração e performance, esse fundo. Então, mas não se anime aí que a gente não consegue investir nele não, tá? Ninguém consegue. Então, você vê aqui no gráfico verde, a rentabilidade dele, 324%, pegando aqui desde 2013. Esse fundo vermelho é o mesmo fundo, só que dessa vez é o fundo que a gente investe como investidor. Todo mundo, tá? Investe nesse fundo vermelho. Então, vocês veem que o gráfico é quase um espelho, igualzinho ao fundo mãe, o fundo master, só que quando você tira a taxa de administração e performance ao longo do tempo, o fundo está rendendo 223%, contra 324% do fundo que não tem taxa. Então, assim, é muita grana que essas gestoras ganham, mas é muita grana porque eles entregam o resultado para a gente, entregam muita grana para a gente também. Então, é tudo bem meritocrático aqui nesse mercado financeiro. E olha como é importante esse lance que eu disse que eu gosto de pagar a taxa. No mesmo período, o Ibovespa, que é o índice de ações do Brasil, rentabilizou 71%, 72%. E o fundo que a gente investe rentabilizou 223%. Então, notem, mesmo pagando todas as taxas, o fundo deu de lavada no Ibovespa. Então, para mim, estou extremamente satisfeito em pagar essas taxas. Estou achando que estou pagando é pouco. Queria pagar mais. O cara que entrega um resultado desse. Entendeu? Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter. E as considerações finais é mais ou menos isso que eu disse. Não se preocupem com essas taxas. Assim, é praxe do mercado, ninguém escapa disso. E todo mundo paga essas taxas. É a forma de remunerar a gestora, então não tem como escapar. E a nossa preocupação como investidor e como assessor é procurar bons fundos de investimentos com bons gestores. Isso sim é a nossa preocupação, porque é ruim pagar 2% de administração para gestor ruim. Para gestor bom, eu faço questão de pagar. Os bons gestores, eles entregam excelentes resultados e acessam estratégias e informações que você sozinho não conseguiria. Isso aqui eu garanto para vocês, que a gente conversa diretamente com gestores, são caras extremamente qualificados, são equipes extremamente qualificadas. Os caras passam o tempo inteiro lendo, estudando, no conselho das empresas, coletando informação, contrata economista, analista, os caras estão se debruçando em cima de toda a informação possível que a gente sequer tem acesso como investidor individual, como investidor normal, e ainda fazem estratégias que a gente jamais conseguiria fazer via pessoa física também. São estratégias extremamente elaboradas, às vezes a gente não consegue nem entender o que eles estão fazendo. Então, é por isso que eu gosto muito de investir. Eu, particularmente, invisto boa parte do meu patrimônio via fundo e gosto bastante. Tem que ter em mente que você está contratando um serviço de gestão patrimonial, você está botando uma empresa e pessoas extremamente qualificadas para trabalhar para você, então, obviamente, você tem que pagar, nada mais natural que você pagar por esse serviço, né? Claro, pagando um valor justo, desde que o gestor seja bom e entregue um bom resultado. E os grandes bilionários aí do Brasil e do mundo, todos eles investem via fundos, então não tem por que a gente aqui, investidor, pessoa física, ficar batendo boca com o gestor e achando que não gosta de fundo, porque sabe gerir o patrimônio melhor do que eles. O que, ao longo do prazo, aí eu já percebi que não ocorre, tá? Pela experiência própria. Então, basicamente, as informações que eu queria passar para vocês eram essas. Não gosto muito quando as pessoas têm um certo preconceito com essas taxas, querem investir em um fundo bom e não querem pagar nenhuma taxa de administração. Isso não existe. Você tem que investir em um fundo bom, pagar a taxa e ainda assim o gestor entregar um resultado excelente. Esse é o racional. Escolher bons fundos, bons gestores e dar tempo ao tempo para o gestor rentabilizar o seu patrimônio. Beleza? Fico muito agradecido por mais essa reunião. Espero que tenham gostado. Por favor, se tiver qualquer dúvida, às vezes eu explico aqui, acho que estou explicando direito, mas pode estar restando aí muita dúvida. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, manda um WhatsApp, liga, manda e-mail, faz qualquer coisa. E curtam esse vídeo aqui, por favor, para ajudar o canal. Mandem nos grupos de vocês. E muito obrigado aí por mais essa reunião com o seu assessor.